Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que nos encontramos nesta tarde de domingo para refletirmos sobre o homem de bem. Agradecendo o convite à Aldenora, a todos que fazem essa instituição querida, 9 de outubro, na cidade de Moreno. Muito obrigada pela oportunidade de servir Jesus. E nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e juntos fazer a prece de início dos trabalhos da tarde de hoje. Querido Jesus, rogamos a tua assistência e de todos os bons espíritos para que todos sejam beneficiados com os teus ensinamentos e com as tuas emanações de paz e de luz a todos os lares, a todos aqueles que se encontram necessitados do teu amparo e sobre a tua proteção e do mentor da casa 9 de outubro, Djalma Farias, nós damos por iniciados os trabalhos da tarde de hoje. Bom, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouco sobre o homem de bem. E aí, quando eu estava estudando, preparando o material, e me veio a lembrança dos nossos pais e também de nós que já somos pais e mães. A forma de orientar os nossos filhos, e a gente sempre diz assim, a gente escutou isso dos pais da gente: seja uma pessoa de bem, seja uma pessoa do bem. E a gente também começou a passar isso para os nossos irmãos, para os nossos filhos. Além da educação material, que é necessária para a inserção na sociedade, mas nunca deixar que essa se sobreponha aos valores espirituais, o objetivo maior será conduzir os filhos, conduzir todos aqueles que estão sobre o nosso teto, estar próximos de nós, direcioná-los para serem pessoas de bem. Esse é o grande objetivo da vida. Não há outro que não seja esse, da educação do espírito, da educação dos nossos sentimentos, da educação das nossas emoções. E então, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, que vai servir também de base para caracterizar as qualidades do homem de bem, ele vai buscar justamente ampliar isso no livro dos Espíritos, que traz justamente no terceiro livro, falando das leis morais. E quando a gente lê aqui um primeiro trechinho da mensagem que a Kardec traz, né, e é bom também que se abra aqui um parênteses, que Kardec, claro, com a orientação dos espíritos, ele expôs as suas ideias, ele refletiu, analisou e deu também as suas considerações naquilo que ele achava a partir das instruções dos espíritos, o que viria a ser o homem de bem, qual seria o perfil, quais as qualidades que se deve ter para a gente reconhecer e também ser reconhecido por essas qualidades. É claro que elas são desafiadoras, mas que nós estamos justamente aqui para desenvolvê-las, ampliar aquilo que Deus nos deu a condição, não é? Que depositou dentro de nós. E em nós é que fazemos as nossas escolhas pelo nosso livre-arbítrio. Então, a gente vai ver, não é, na última lei do livro terceiro, do livro dos Espíritos,
que diz que é a lei de justiça, amor e caridade, dentro das leis morais que ele vai, não é, fazendo todo um estudo e toda uma investigação com os espíritos, colhendo as respostas que nos servisse de direcionamento, de roteiro para a nossa evolução espiritual. Agradecendo aqui a presença dos amigos, né, que estão aqui, Eliane, Romero e tantos outros, Charles, que bom. Mas aí vamos ver o que é que diz no capítulo 17 do Evangelho, Sede perfeitos, o item O Homem de Bem. E Allan Kardec já começa dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Aqui é o que eu tinha já reportado para vocês há pouco tempo, não é? Que aí ele vai falar na lei de justiça, de amor e caridade. No Livro dos Espíritos, nessa lei, são várias perguntas e ela vai se desdobrando, e lá a gente vai ver como ela é importante, porque ela vai falar da justiça, do direito natural, do direito da propriedade, da questão do roubo, da caridade e amor ao próximo, assim como também do amor maternal e filial. Veja que ela é bem completa e ela vai, não é? Allan Kardec deixou para a última e ele vai dando todos esses encaminhamentos para que a gente possa entender e para que é que nós estamos aqui, o que é que viemos fazer aqui, né? Então, às vezes a gente se resume simplesmente nas questões de ordem material, da sobrevivência, da prestação de contas na sociedade. No entanto, além disso, o nosso propósito de vida é a nossa evolução, é o nosso crescimento espiritual. Portanto, Allan Kardec já começa dizendo que a gente precisa, para ser um homem de bem, viver na sua maior pureza a questão da justiça, do amor e da caridade. E isso cabe uma reflexão muito grande. Será que a gente se considera uma pessoa de bem? Né? Às vezes, pelos trabalhos que a gente já vem desenvolvendo, nos faz crer, alguns, que já estão assim nos patamares bastante evoluídos. E aqui não é para desanimar, jamais, simplesmente para reforçar que a gente precisa cada vez mais trabalhar para ser esse homem de bem. Então, vamos continuar com as características. E ele diz assim: se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei. Aqui também, Kardec chama a atenção de nós. Olha, se a gente interrogar a nossa própria consciência, não é perguntar a A ou a B, não é se a gente está fazendo a coisa certa ou errada. Porque muitas vezes as pessoas que nos amam, os amigos, muitas vezes eles não dizem quando a gente erra, ou às vezes não, para não chatear, para não magoar. E às vezes eles deixam que a gente vá percebendo por nós mesmos as nossas falhas, os nossos vícios, para que a gente perceba. Então, muitas vezes eles não têm essa coragem. Mas, se a gente interrogar a nossa própria consciência, porque não tem juiz mais severo do que a nossa consciência. Então, Kardec, e isso é interessante, porque no próprio livro, né, quando ele pergunta aos espíritos onde está escrita as leis de Deus.
E os espíritos diz, na consciência. Então, a gente tem, quando a gente mergulha dentro de nós, sobre os nossos atos, sobre a nossa conduta, e está lá escrito, né? A gente não pode dizer que desconhece as leis de Deus, porque ali sempre está dizendo aquilo que a gente fez de errado, quando a gente magoou, quando a gente foi ignorante, quando a gente foi impaciente. Então, tudo isso a gente vai percebendo nesse mergulho interior. Então, quando a gente vai buscar na nossa consciência e vai fazer o paralelo daquilo que a gente sabe das leis de Deus. A gente sabe que não se deve fazer o mal ao outro. E se a gente sempre se colocar na posição do outro, dos ensinamentos de Jesus, quando se refere, façais ao outro aquilo que quereis que vos façam. Então, a partir daí, a gente já tem fundamentos na nossa própria consciência para averiguar, para verificar as nossas atitudes. Aí alguém pode assim pensar consigo mesmo, dizer assim, mas tem gente que parece que não, a consciência está adormecida. Sim, há pessoas que elas usam dos subterfúgios das suas artimanhas para que não se depare consigo mesmo. Mas isso não vai durar por muito tempo. Vai chegar um tempo em que nós nos deparamos com o nosso próprio espelho. Né? Um espelho interior que isso não tem hora para acontecer, mas que vai acontecer. Porque somos convocados a nos enxergarmos como verdadeiramente somos, sem máscaras, sem nenhuma algo que possa esconder. A gente não consegue se esconder por muito tempo de nós mesmos. A gente pode até esconder dos outros, mas nós, 24 horas, a cada dia vivido, vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir fugir de nós mesmos. Então é esse o grande momento, né, de mudança, de transformações para melhor, tá certo? E continuando a leitura, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Porque às vezes a gente tem a oportunidade de ser útil e a gente deixa escapar. Né? É alguém que manda uma mensagem no Zap e a gente não responde. É alguém que liga pra gente e a gente não quer atender. É alguém que bate a porta e a gente faz que não, como se não tivesse ninguém em casa. Então a gente está deixando passar essa oportunidade de servir. Então a gente precisa se perguntar, questionar sobre isso aí. Aí quando a gente não está fazendo isso, aí eu já não tô me enquadrando, ou não estou me esforçando para ser esse homem de bem. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Né? Então, foi o que eu já falei anteriormente. Então, a gente se coloca, né, na posição do outro. E aí a gente faz, se fosse comigo, eu iria gostar? Ou como se alguém fizesse de bom para mim, se fizesse isso, eu ia me sentir muito bem. Então, são essa forma de pensar e de agir que vai nos tornando pessoas melhores. E quando a gente se torna pessoas melhores, a gente está no caminho do homem de bem. Aí tem algo muito interessante, não é? Diz o seguinte: tem fé em Deus, na sua bondade,
na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Aí a gente tá vivendo, né? Tá vivendo que um momento tão desafiador para a gente, mas um momento também muito rico de aprendizados imensos para todos nós. De tristeza, sim. De dor, muita. De desespero, imenso. Mas também de muita esperança, de muita solidariedade, de muitas pessoas que estão mergulhando dentro de si e estão se autodescobrindo. E estão mudando a sua visão de mundo, de pessoas, e que já estão desenvolvendo as sementes desse homem de bem. Então, como aqui o nosso irmão está dizendo, né, que Aldenor está dizendo que o presidente da FEB, Jorge Godinho, fala que devemos plantar sementes de regeneração. E é verdade, né? Então, quando a gente está nesse processo de mudança, né, apesar de tudo parece um caos, mas tem muita coisa germinando, tem muitas coisas boas florescendo. É só prestar atenção e valorizar as boas ações. Então, nesse sentido, a gente vai ver que a gente precisa confiar em Deus, na sua bondade, que por mais difícil que a situação se apresenta, nós não estamos sós. Nós estamos com a presença de Jesus, com os seus mensageiros divinos, com a mãe de Jesus, socorrendo as mães, socorrendo também esses filhos que partem dessa pandemia e de outras formas de mortes. Então, o universo, ele está trabalhando, a espiritualidade está trabalhando, acolhendo, fortalecendo. Então, a gente não precisa entrar em desespero. Esse também é o momento do nosso testemunho, da nossa fé, de tudo que a gente tem aprendido. É igual a como a gente está nos bancos escolares. Só que aqui a gente está no banco da vida, da escola da vida. Então, aquilo que a gente escutou nas palestras, dos livros que a gente lê, dos conselhos que a gente ouve, enfim, de todo esse aprendizado, ele precisa ser experimentado, ele precisa ser provado para realmente ver se nós compreendemos, se internizamos isso dentro de nós e transformamos em ações, né? Continuando, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha aí o conhecimento espírita. A gente sabe que a gente está aqui com um propósito de se melhorar. E a nossa vida, ela foi programada, e nós fomos os construtores dessa programação, a não ser no caso das expiações compulsórias, que aí não, a pessoa, o espírito não está na condição ainda de se reconhecer e reencarnam sem a sua permissão, ou melhor, sem a sua programação pela sua escolha. Então, é algo que é forçado para acelerar um aprendizado, né? Mas aqueles que já compreendem, que está aqui, em provação, então vai aceitar, né? A gente vai pedir o quê? Vai pedir forças. Eu tenho que passar por isso, seja a enfermidade, seja as perdas que a gente tem de ordem material, de desemprego. Não é que a gente vai se acomodar, a gente vai à luta, a gente não vai se desanimar. Então, a gente vai pedir forças a Deus para aquelas dificuldades que a gente está passando, a gente supere de cabeça erguida, não entregando os pontos,
não desanimando e nem se achando vítima daquela situação. Tudo que nós passamos, de dificuldades, de enfermidades, de provas, foram feitas para que a gente crescesse, né? Então a gente está aqui consertando, está aprendendo, está evoluindo. Então é essa compreensão que a gente tem que trazer para os dias de sufoco. Os dias de paz é muito fácil. Então as coisas vão assim, entrando no nosso coração com a facilidade, não encontra nenhuma resistência, porque está tudo bem conosco, em nosso redor. Agora, quando vem os obstáculos, aí sim, aí é a grande prova nossa, da gente ver que a gente aprendeu, que a gente realmente acredita naquilo que abraçamos e colocamos em prática. Então, é algo que a gente vai fazendo essa reflexão, não é, meus queridos amigos? Então, continuando. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, pagar o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Quer ver a gente provar que a gente ainda assim, precisa aprender para ser esse homem de bem? Às vezes as pessoas dizem assim, eu dei um bom dia, fulano não respondeu, eu não vou dar mais, porque fulano não responde. Eu dei uma esmola e a pessoa foi embora, nem disse muito obrigado. E a gente já vai fazendo os julgamentos e já vai censurando. E aqui diz, né, que a gente faz o bem pelo bem. Se fulano vai reconhecer, se fulano vai agradecer, isso não é mais conosco, é com ele Deus. A gente, quando começa a ter essa compreensão, a gente nem sofre e nem deixa de fazer o bem. Porque tem pessoas que dizem, fulano é muito ingrato, fulano não reconheceu, fulano não agradece. Eu não vou mais fazer mais nenhum bem, porque não vale a pena. E isso é um grande equívoco. Então, quais são os sentimentos que realmente estão carregados naquela ação que eu faço quando eu quero um reconhecimento, quando eu quero um agradecimento, né? E aqui está dizendo, o homem de bem não está nem aí. Ele faz por fazer, né? Se vai agradecer, se agradecer, é bom. Se não, também é bom. A gente vai continuar com os mesmos sentimentos. E diz assim, encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que prestas, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então, aqui já nos diz, né, que as pessoas de bem, elas sentem a satisfação em servir, diferentemente do egoísta. O egoísta, ele quer ser servido. Então, ele fica satisfeito quando as coisas chegam para ele. Mas ele não faz nenhum mecanismo de ir ao encontro dos outros. É diferente. Então, a gente conhece essas pessoas, né? Muitas. E quem sabe, em algumas situações, a gente também já não fez ou não faz dessa forma, né? Sem se preocupar. A gente diz assim, que os trabalhos de caridade, os trabalhos de benefício aos outros, nos revigora, nos dá ânimo, nos dá alegria, porque a gente está se sentindo útil. Consolar alguém. Imagine alguém que perde seu ente querido, alguém que está desesperado, por N fatores, por N problemas, e naquele momento você chega ali e dá uma palavra de conforto, ou simplesmente a gente escuta o que o outro tem a dizer. Então, quando a gente sai dali,
né, e ver que o outro saiu melhor, a gente fica feliz. Então, nesse sentido, esse é o homem de bem, né? Cleide está chegando, nossa amiga querida, que bom. E dos outros também, porque não dá para ver todos, viu? Me desculpe se eu não citar, se passar alguém que eu não fale. Me desculpe. Bom, e ele diz assim: é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Eu queria chamar aqui a atenção, porque a gente vai ver que aqui ele é bom. Ele é bom simplesmente por ser bom. Não precisa ser que os outros reconheçam. E ele enxerga todos como seus irmãos. Não faz diferença porque é da família, porque não faz parte do meu ciclo de amizade. Ele está disposto a ajudar os seus familiares, os seus amigos e também aqueles que não fazem parte do seu ciclo, mas que ele o considera como irmão, porque somos vindos do mesmo Pai. Então somos todos irmãos. Essas diferenças sociais, consanguíneas, elas são provisórias. Na verdade, fazemos parte da grande família universal e que a gente tem que pensar desse jeito. Então, aquele que está na rua, aquele que está nos cárceres, nos seus erros cometidos, eles são nossos irmãos. Enxergar isso é a gente ter uma compreensão da doutrina e dos ensinamentos de Jesus, nesse esforço imenso que a gente está fazendo para a gente ver, né? Enxergar. Ele é meu irmão, sim. Né? Ele está numa situação diferente, mas ele é meu irmão. Então, o que eu puder fazer, o que eu possa fazer para ajudá-lo, eu não devo fazer restrições, nem também botar limitações para isso. Porque o amor, né, ele cobre a multidão de pecados, já dizia Jesus. Então é esse exercício que a gente precisa fazer. Continuando. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, e quando pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, em todas as circunstâncias, ele vai fazer a caridade. Isso aqui vai entrar também lá numa das perguntas do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz a pergunta aos Espíritos: como é que Jesus vê a caridade? Como é que Jesus, que ele é esse Espírito iluminado, é o nosso amigo incondicional, e que praticou, ele não só falou, mas ele viveu cada palavra que ele disse. E o que é que ele entendia? O que é que os espíritos vão responder a Allan Kardec? Diz exatamente que Jesus entende a caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Esse é o sentido de caridade praticado por Jesus. Então, na sua trajetória, na sua curta trajetória, ele vai ser benevolente para com todos. E ele não fez distinção, tanto de Zaqueu, que era rico, como daqueles mais humildes, de Madalena, de todos que o buscavam. Ele não fez distinção. Ele considerou todos irmãos
e usou de perdão para todos nós. Então, esse é o significado da caridade. Então, a gente precisa ser benevolente para com todos, indulgente com as faltas alheias, porque atualmente, a gente está passando, dentro do contexto nosso, social, do nosso país, e pessoas que não estariam tomando atitudes que fossem benefício à vida. E aí a gente cria aqueles sentimentos que não deveriam aflorar dentro de nós, mas ainda existe. Aí a gente tem raiva, aí a gente faz críticas severas, a gente julga, né? E não sabe que a gente está aí saindo do caminho do bem. Então, o que é que a gente tem feito de todo o conhecimento doutrinário, de toda a doutrina espírita, desse conhecimento que na hora de colocar em prática a gente vacila? Claro que a gente não está na perfeição, mas a gente precisa fazer o esforço. Reconheço, eu ainda tenho esse sentimento. Sim, o que é que você vai fazer para diminuir, para suplantar, ou melhor, para direcionar esse sentimento, torná-lo diferente, transformar esse sentimento, né, às vezes de ira, de querer resolver do jeito que a gente quer resolver, sem se colocar e de usar de indulgência. Aí a gente comete os nossos próprios equívocos e a gente deixa passar a oportunidade de praticar, de ir conseguindo uma das características do homem de bem. Claro que nessa a gente não vai conseguir todas. Claro que não. Porque tudo leva um tempo, tudo leva um processo de assimilação, de conscientização e de esforço e de prática. Né? A gente começa tomando consciência, tudo interior, tomando consciência, e depois a gente vai burilando os sentimentos e vai devolvendo para o meio que a gente convive aquilo que de melhor está acontecendo dentro de nós. Esses são os esforços que a gente precisa fazer. Bom, continuando. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo. Olha, veja que ensinamento. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então aí a gente, quando estiver falando de um parente, falando de uma vizinha, falando de um colega de trabalho que não tá com aquela conduta que a gente julga que é a melhor, que estaria dentro dos ensinamentos de Jesus, a gente pode até pensar, a gente pode até fazer análise, mas a gente não pode julgar. Até porque nós estamos na nossa melhor versão, nessa reencarnação. Mas o nosso passado, de vidas anteriores, vai dizer que para a gente chegar hoje ao que estamos, nós também já cometemos muitos erros. A gente já maltratou muita gente. E hoje a gente está desejando ser esse homem de bem. E vamos conseguir. A gente vai a cada ano que passa, a gente vai melhorando um pouco, vai tomando consciência, vai fazendo mais caridade, vai compreendendo melhor os erros dos outros. É assim que a gente precisa viver o Evangelho de Jesus. E aí vem Kardec com essa lembrança dos ensinamentos de Jesus. Né? Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E isso quebra a gente na emenda, como se diz. Aí a gente já fica quietinho e se refazendo novamente. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal.
Então, há situações que vai ser preciso, a gente vai ver os defeitos dos outros, mas a gente vai dizer, tá vendo como fulano é? Ó, fulano fala de ciclano, fulano. Aí a gente já começa a entrar nesse circuito que não é bom. Não, isso não nos leva a galgar nenhum degrau. Pelo contrário, faz ficar estacionado nessa ascensão espiritual. A gente estaciona naquele degrau. E o nosso propósito é subir. Porque é lá nas alturas que a gente vai ver a luz com maior intensidade. E a cada degrau, a gente vai se aproximando da luz de Deus. E é por isso que a gente está nessa caminhada. E diz aqui, ó. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Imagine, né? E é isso que a gente tem que se esforçar. É a cada dia a gente ir melhorando um pouco mais e a gente poder reconhecer, ontem eu não aceitei a provocação, eu me calei. Isso é progresso. Ontem alguém falou mal de fulano, mas eu não instiguei, também não falei mal de ninguém. E assim a gente vai, a cada dia, a cada momento, e a gente poder assim dizer, hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem, né? Porque eu já não consigo, eu não vou mais fazer essas besteiras que eu fazia, e ontem eu consegui evitar. E é por aí que a gente vai trabalhando. E vai fazendo essa própria análise de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente não para. Como é que eu sou? Eu sou uma pessoa tranquila? Eu sou uma pessoa ranzinza? Eu sou uma pessoa otimista? Eu sou uma pessoa triste, melancólica? Eu sou uma pessoa que tudo para mim não tá bom, né? Eu sempre penso que as coisas não vão dar certo. Então, quando a gente começa a fazer essa análise daquilo de bom que a gente tem, que precisa ser trabalhado cada vez mais, e aquilo que ainda a gente traz, que precisa ser melhorado. Então, eu preciso melhorar nisso. Tem hora que eu não aguento. Então, é nesse sentimento que eu preciso focar todo o meu esforço, todas as minhas energias para superar e direcionar esse é como a gente costuma dizer, né? Esse mau gênio. Não é mau gênio, né? Na verdade, são os nossos sentimentos que eles estão desequilibrados e precisa voltar. Eles estão transtornados, então eles precisam voltar para o eixo. E a doutrina e o Evangelho de Jesus, né, ele fala muito isso, né? Da ser mansos, da nossa mansietude. Jesus é esse exemplo. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Aqui é o exercício da humildade. Então, tem pessoas que têm condições material, tem pessoas que têm uma grande riqueza intelectual, né? E aí alguém está dizendo aqui, Jailson, uma longa estrada temos ainda a percorrer. E estamos juntos nessa caminhada, viu? Jailson, a gente vai juntos e vai dando as mãos aos outros e a gente vai se ajudando e a construir esse homem de bem. E diz assim, né? Ressaltar as vantagens dos outros. Esse é o exercício de humildade. Jesus, Francisco de Assis, o nosso querido Chico Xavier, que são pessoas que deram grande exemplo na vida de humildade, da riqueza que eles traziam, dos talentos que eles multiplicaram, dos talentos que Deus lhes deu e ele deu para o mundo através dos seus exemplos, das suas ações, mas eles não se achavam. O próprio Jesus, né, diz assim,
eu não estou lembrando bem a passagem, mas ele fala o seguinte: se Jesus era bom, e ele, naquela humildade, ele diz: eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Né? Daquela humildade que muitas vezes a gente não vê. Tem pessoas que são arrogantes, tem pessoas que... Veja só nas discussões de trânsitos, em outras situações, ela diz assim: você sabe com quem está falando? Né? Bota logo as patentes, bota logo as posições, né? Exalta o orgulho. O homem de bem, diferentemente desse, ele não vai dizer, ele não vai se vangloriar perante os outros. É isso que a gente precisa, né? Trabalhar. Aí uma outra coisa: não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Então, assim, só completando o que eu estava dizendo, né? Ele sabe que todos os bens que se possui, tem gente que está numa condição melhor, tem gente que está numa condição de não ter tantas aflições, porque tem uma relação familiar, uma relação de amigos muito boa, muito saudável, mas não se fica se vangloriando, porque isso é um estado, um estágio da sua vida, e que isso pode ser retirado, pode ter um acontecimento que mude tudo. E aí tem que ter esse reconhecimento que tudo que nós recebemos aqui, nós não somos proprietários, né? Nós apenas estamos desfrutando das nossas próprias conquistas, das conquistas dos outros, mas que tudo é transitório e também não se vangloriar. Então aqui vem explicando isso bem direitinho, né? Tem uma outra coisa aqui: usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhe dar e pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Então, quando ele coloca isso às suas paixões, isso pode ser prejudicial. Mas só que o homem de bem, ele entende que aquilo pode ser retirado. É apenas algo transitório, foi emprestado. Usa, mas sim, continuando. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhe a moral e não para esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Então, é esses grandes líderes, né, e até mesmo, eu vou agora do alto para o mais simples, bem mais próximo, né, da sua família. Então, muitas vezes, as nossas relações, existem as autoridades não eu não estou me referindo aqui à autoridade de impor a força, mas de uma autoridade moral, bem diferente, né? E que sabe fazer uso disso, sem humilhar, trata bem as pessoas da sua casa, trata bem também aqueles que estão em chefias, né? Não tem arrogância e sabe usar dessa autoridade sem humilhar. Então, às vezes a gente diz assim, eu, por exemplo, já tive chefes maravilhosos, né? Então, eu tenho assim, que eu disse assim, essa não me sufocava, essa não tratava não só a mim, mas os outros, mas tratava com humanidade. Agora, é claro que a gente vai ver no percurso da nossa estrada outras pessoas que não são assim, que ainda não compreenderam que o cargo, tudo é passageiro. Então, hoje eu estou numa função de chefia, depois eu não estou mais. Eu digo que quando a gente se aposenta, também é uma forma de ficar tudo igual. Porque vocês podem ver no noticiário, quando um repórter entrevista, não vai perguntar se você é professor, se você é engenheiro, se você é médico, não. Aposentado, né? Então, ali a gente também está se igualando. Então, o que a gente adquiriu,
na sociedade, né, é algo que não nos faz melhor do que os outros. Pelo contrário, nos dá a responsabilidade de auxiliar aqueles ainda que não conseguiram atingir ou ainda não estão nos mesmos patamares que determinadas pessoas já atingiram, não é? O subordinado, por sua vez, aí agora é o inverso, né, daqueles que estão nas chefias, nos cargos altos, e aqueles que estão, né, os subalternos, que não estão na posição, simplesmente de trabalhador. O que é que se diz? O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. Então, não invejar, não criar dificuldades, né, porque você não está naquele cargo. Né? Então, as pessoas estão, né, umas porque mereceram, porque suaram, outras estão por indicações políticas, mas que a nossa prova é a gente fazer cumprir o nosso dever e os outros que cumpram o seu. Então, entender tudo isso fica mais fácil, né? E é assim, né? Aceitar aquilo que foi nos concedido por Deus, né? E daquilo que nós fizemos as nossas próprias escolhas pelo livre-arbítrio. E aqui diz: o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é, olha o que Allan Kardec disse, já é desafiador essas características. E ele ainda acrescenta, ele diz assim: estas não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Né? Então, essas características já servem de recursos para que a gente possa trilhar a nossa caminhada e para a gente ver, não estou no caminho do homem do bem, eu preciso voltar. Aí a gente se refaz novamente, a gente conserta, a gente vai criando outras condições para que a gente cresça. E a gente lembra, né, por que não essas tem mais características, né? Além dessas que Allan Kardec já ressalta. A gente lembra da abnegação de Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, nessa idade e estar conosco nessa pandemia, fazendo live, trazendo as mensagens psicografadas da espiritualidade, para que a gente tenha força, ânimo, coragem, para a gente ser esse homem de bem. Então, tudo isso são informações que nos ajudam, né, a reconhecer esses homens e a gente trazer esses exemplos para que a gente, no momento que a gente está oscilando, e a gente diz assim, mas Chico não agiria assim. Eu também posso me esforçar. E se Jesus como é que Jesus agiria? Com certeza não da forma como eu estou fazendo. Então, essas reflexões servem de freios para evitarmos erros, para nos colocar novamente no caminho do bem, para nos tornarmos verdadeiramente homens de bem, assim como os nossos pais se esforçaram para que a gente fosse éticos, fôssemos honestos, fôssemos prestativos, né, e tornasse homens do bem. E dentro do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem aos outros que gostaríamos que fossem nos feitos. Essas regras de conduta moral sem sombra de dúvida, o caminho correto para se chegar ao homem de bem. Então, é isso, meus queridos amigos. A gente está nessa caminhada, nessa luta conosco mesmo. Essa luta tem que ser conosco mesmo.
de fazer a nossa reforma íntima, as nossas mudanças. Porque quando a gente consegue mudar algo que incomoda, que traz aborrecimento para os outros, que prejudica os outros, quando a gente consegue diminuir esse tipo de ações, a gente já está construindo esse homem de bem. Então, a nossa vida, não nos iludemos. Nós estamos aqui para sermos homens de bem. E aqui eu não só falo homens de bem encarnados, que a nossa ascensão, ela continua além dessa matéria, além de cessar essa força física, além do túmulo. Então, essa é a nossa construção, de nos tornarmos e sermos um Cristo. Que época? Não importa. A caminhada já está sendo traçada. A gente já veio de bem distante. Hoje a gente reconhece a grandeza do Cristo que a gente não reconhecia. Mas hoje a gente reconhece, hoje a gente fala de Jesus, hoje a gente chama por Jesus, porque outrora nós negamos, nós perseguimos, nós não queríamos ouvir falar do Nazareno. Então, foram progressos, foram conquistas que nos consola, que nos conforta a traçarmos, a trilharmos esse caminho. É isso, meus amados. Obrigada pelas vibrações amorosas, por toda a assistência da espiritualidade, pelo carinho, pelo afeto dos encarnados e desencarnados. E para finalizar, eu vou fazer a prece. Eu vou fazer na leitura, porque eu não decorei, não consigo, mas que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está passando. Um beijo para todos vocês, e a gente vai elevar os pensamentos, e obrigado pelas palavras aí amorosas de vocês e a participação de todos. Elevemos os nossos pensamentos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Muita paz, meus irmãos, e assim finalizamos o trabalho da tarde de hoje na tua santa e divina paz. Até logo!